Para que possamos colher bons frutos, precisamos cuidar muito bem das nossas árvores frutíferas. E parte essencial desse cuidado é a poda, certo? No vídeo de hoje nós vamos cuidar juntos aqui dessa bergamoteira e durante o trabalho de poda vamos trazendo algumas dicas também para vocês. Sejam bem-vindos, esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi. Se inscrevam para acompanhar os próximos conteúdos e não esqueçam de deixar seu like. E agora, bora pro vídeo! Para fazer o trabalho de poda, alguns equipamentos são essenciais. Os mais simples deles são o alicate de poda, certo? Que de preferência evite comprar aqueles que tem cabo plástico, né? Porque esses que tem o cabo de metal, eles são mais resistentes. Também a serrinha de poda, essa aqui tá até com o biquinho torto já, bem antiga. Mas sempre mantendo afiados os dentinhos, né? Ela dura muito tempo. Isso aqui tá aqui no sítio há muitos anos já. E agora a gente está testando uma ferramenta mais moderna, né? Uma mini serra de poda elétrica também. Mas não é essencial. Você consegue fazer toda a poda das suas frutíferas usando só o alicate e essa serrinha. O alicate você vai usar para os galhinhos mais finos, né? Que não compensa, né? Usar a serrinha porque não tem atrito suficiente para ela serrar, então você corta mais facilmente com o alicate. Tem alguns alicates maiores também, que ele vai ter esse bico maior e vai ter um cabo mais grande assim, que você consegue cortar galhos mais altos, também é bem interessante, tá? Então com os equipamentos manuais, você já consegue fazer o trabalho tranquilamente. Importante falar, nunca utilize o facão, certo? Muitas pessoas às vezes podam galhos usando facão. Isso não é um indicado, porque quando você corta com o facão, você acaba lascando parte do tronco. E sempre que você lasca uma parte ali da casca, né, da árvore, é uma porta de entrada para doenças. Então a gente tem que sempre fazer o corte o mais limpo possível e sempre de enviesado também, para que não acumule água, tá ok? Mas vamos lá, vamos começar. Quando a gente começa a olhar o estado da árvore, né, essa aqui é um pezinho de bergamota que nunca foi podado. Ele está do jeito que foi crescendo por conta, né? Então você vê que ele tem muitos galhos, né? Ele está muito cheio. O sol não tem muito espaço para penetrar. E isso não é o ideal, porque sem o sol poder penetrar no interior da árvore, você acaba dando margem para o surgimento de fungos, né? Aqui até não aparece tanto, não tem fungos, mas também porque está numa região muito seca. Então, o que acontece? A gente fazendo uma poda de limpeza, que a gente chama, que é tirar esse excesso de galhos finos, a gente vai dar mais espaço para o sol entrar e também vai dar chance dessa arvorezinha poder ter flores e frutos, né? Porque pode ver, agora estamos na primavera, que é época de frutificação. Essa planta não tem flores e nem frutos. Provavelmente porque ela tem muitos brotos, então toda essa brotação dela está consumindo toda a energia da planta. Então a gente vai dar uma limpada, diminuir a quantidade de brotos, dar chance para ela produzir as flores e os frutos e também dar a possibilidade para colher depois, né? Porque como ela está assim cheia de espinhos, seria muito difícil de colher os frutos aqui dentro. Então a gente vai fazer uma poda de limpeza e vamos começar de baixo para cima, liberando espaço até para a gente poder trabalhar também. Então vamos começar por baixo. Nesse caso aqui, a gente começa vendo que já tem um broto lateral, ou seja, o pé mesmo é esse aqui, o pé principal. Mas aqui ele tem um broto ladrão, que está só roubando a energia da árvore. Então a gente vai começar o trabalho tirando esse broto aqui, desde a base. Aqui que eu digo, os galhos mais finos, né? O ideal é fazer o corte sempre com o alicate. Mas nesse caso até daria para puxar, né? Ele quase sai, mas enfim. Os galinhos finos a gente corta com alicate. Aqui nesse broto lateral a gente poderia fazer o corte com essa serrinha, né? Ou podemos fazer o corte aqui com a serra elétrica. O que é importante? Que a gente pense que toda vez que a gente fizer um corte, a tendência é que gere uma brotação depois, tá? Então como é que a gente vai fazer esse corte? A ponta a gente deixa sempre saindo para fora. Deixa eu fazer a marcação com a serrinha manual que fica mais fácil para vocês verem. Sempre nós vamos fazer um corte nesse sentido, deixando
a parte interna mais baixa e a parte externa mais para fora. Por quê? A tendência, sempre que fazemos um corte, é que haja uma brotação, né? E essa brotação vai sair aonde está a parte mais alta, ok? Então, se eu fizer o corte assim, deixando a parte mais alta para dentro, a brotação vai sair aqui para dentro e vai ficar mais difícil de tirar depois. Se passar um tempo sem ser visto esses brotos, né? E eles crescerem, fica mais difícil de tirar. E ele também cresce mais junto ao tronco e acaba gerando ali mais umidade e mais chance de gerar fungos. Pode pegar os espinhos. Se preparando para recuar. Agora a gente consegue ver aqui a parte interna, né? E a gente pode escolher melhor o que a gente vai deixar. Para escolher quais galhos deixar, você sempre tem que pensar no desenho que você quer que a árvore tenha. Porque com o passar do tempo, ela vai subir na altura, né? Então esses galhos que hoje estão mais baixos vão ficar um pouco mais altos e vão ficar mais grossos. Então é agora que a gente vai construindo o desenho da árvore. Então sempre que possível, a gente procura priorizar e deixar os galhos mais fortes, mais grossos, né? E tirando esses fininhos. Então é isso, vamos fazer aqui essa limpeza interna agora. Esse é um galho que vai ficar, certo? É um galho forte que está na direção correta que a gente quer. Mas esses galhos que saem dele e estão subindo nessa direção, galhos que crescem para cima no meio da árvore, a gente sempre procura tirar, tá? Para deixar o meio o mais livre possível. Galhos como esse, que sobem reto, seja mais na ponta da árvore ou mais no meio, mas que galhos retos para cima a gente sempre vai tirar, tá? E esses são os chamados chupões. Eles tiram muita energia da planta e normalmente não produzem frutos, ou produzem muito poucos. Aqui eu comecei a serrar os galhos do topo da bergamoteira, os galhos guias do meio dela, porque nós não queremos que ela fique alta demais, né? A nossa intenção é poder colher os frutos sem precisar de uma escada. Então, por isso, nessa poda a gente tirou boa parte dos galhos centrais, né, que estavam elevando esse pé. E numa próxima poda a gente vai avaliar se tem necessidade de retirar mais galhos ou não, porque a gente não pode tirar tudo de uma vez, né? Prejudicaria muito a árvore. O trabalho está concluído. Foi uma poda bem drástica, porque esse pé ele estava muito na vertical, né? Então ele tinha muitos troncos aqui, todos crescendo retos. E não estava fazendo a copa, né? Não estava se espalhando horizontalmente, né? Ficando uma árvore mais cheia. Então, agora com esses cortes, ele vai poder, por exemplo, aqui, ele tem a possibilidade de desenvolver galhos laterais, né? Esperamos que seja isso que aconteça, né? E os galhos que estavam mais na vertical um pouco, a gente procurou preservar. Mas deixamos o pé bem aberto. Então vamos ver como é que ele vai se desenvolver aí ao longo desse próximo ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Sugestões também aceitamos, porque, né, a gente também está aprendendo ainda como cuidar das plantas, então sempre temos o que aprender. Deixe seu like, se inscreva no canal
e a gente se vê no próximo vídeo.